Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu pai e minha irmã trouxeram uma planilha com o que acham justo que eu pague por terem me criado. Mas eu trouxe o teste de DNA da minha irmã que, quando eu era criança, qualquer um que observasse a dinâmica familiar percebia quem era a preferida e quem não era. Minha irmã, Amélia, não podia errar aos olhos do meu pai. Se ela tirava um C na escola, era culpa do professor. Se eu tirava a mesma nota, era porque eu não me esforçava o suficiente em atividades extracurriculares. Meu pai se gabava das apresentações de dança de Amélia como se ela fosse a próxima grande bailarina, enquanto meus feitos acadêmicos não eram importantes porque eram coisas de nerds. Não posso dizer que isso não me incomodava, mas com o tempo, a gente aprende a criar uma casca grossa para essas coisas, ou pelo menos era o que eu achava. Deixe-me pintar um quadro mais claro de como era crescer naquela casa. Todas as manhãs, antes de irmos para a escola, meu pai preparava cafés da manhã elaborados para Amélia, torradas francesas, arranjos de frutas frescas, tudo que você puder imaginar. Enquanto isso, eu tinha sorte se ainda houvesse leite para o meu cereal. Quando chegavam os boletins escolares, minhas notas máximas recebiam um olhar de aprovação, como se fosse apenas minha obrigação, enquanto um C, em inglês de Amélia, merecia um jantar de comemoração porque ela realmente se esforçou. Até mesmo no Natal, os presentes debaixo da árvore contavam a mesma história. Amélia ganhava montanhas de presentes cuidadosamente embrulhados, enquanto eu geralmente acabava com coisas práticas, como meias ou material escolar. O favoritismo só aumentou depois que minha mãe ficou doente. Eu tinha 16 anos e Amélia, 14, quando minha mãe foi diagnosticada com um câncer de mama agressivo. Aqueles últimos 2 anos do ensino médio foram brutais. Enquanto eu lidava com aulas avançadas, um emprego de meio período na biblioteca local e cuidava da minha mãe, meu pai estava constantemente focado em garantir que Amélia não ficasse muito estressada com a situação. Ele até contratou um tutor particular para ajudar a manter seu C, porque ela é sensível e precisa de apoio extra. Enquanto isso, eu ficava acordada até as 3 da madrugada estudando, depois de passar horas ajudando minha mãe com os remédios e limpando a casa. Minha mãe faleceu no meu último ano do ensino médio, apenas 2 meses antes da minha formatura. Lembro-me de que meu pai não foi ao meu discurso de formatura porque Amélia estava muito mal e precisava de atenção. Ela decidiu não ir à cerimônia, dizendo que era emocionalmente difícil demais para ela, e meu pai ficou em casa com ela em vez de me ver formar. Isso doeu mais do que gosto de admitir. Os anos de faculdade foram um nível de injustiça à parte. Apesar de minha mãe ter criado um fundo para meus estudos antes de falecer, ele desapareceu misteriosamente. Meu pai disse que foi usado para pagar as contas médicas. Tive que correr atrás de bolsas de estudo e empréstimos estudantis desesperadamente, enquanto ele, de alguma forma, encontrou dinheiro para enviar Amélia para um caro programa de dança em Nova York durante o verão. Ela desistiu após 3 semanas porque não se sentia à vontade. Esse programa custou mais do que todo o meu primeiro ano de faculdade. Matei-me de trabalhar na universidade, carga horária cheia, lista de honra a cada semestre, e 2 empregos de meio período, um na biblioteca do campus durante o dia e outro como garçonete à noite. Vivi à base de ramen e café, dividindo um pequeno apartamento com outras 3 meninas para economizar. Durante esse tempo, Amélia morava em casa sem pagar aluguel, se encontrando, através de hobbies caros que meu pai financiava alegremente. Houve uma fase de cerâmica com uma roda de $2.000 que agora acumula poeira na garagem, um período de fotografia para o qual meu pai comprou uma câmera profissional, e não podemos esquecer sua breve tentativa como crítica gastronômica profissional, que consistiu basicamente em meu pai pagar restaurantes caros. Depois de me formar como a melhor da turma, consegui um emprego inicial em uma empresa de consultoria. O salário não era espetacular, mas era melhor do que os 2 empregos de meio período que eu tinha e era o começo da minha carreira. Vivia em um estúdio em um bairro perigoso, pegava ônibus para todos os lugares e levava marmitas. Cada dólar economizado ia para pagar meus empréstimos estudantis ou para meu fundo de emergência. Enquanto isso, Amélia estava em sua 5ª mudança de carreira. Desta vez, decidiu que queria ser instrutora de yoga. Meu pai, claro, pagou pela certificação, pelo equipamento e até alugou um pequeno estúdio para ela, que usou por 3 meses antes de decidir que não era realizada. A essa altura, a dinâmica familiar já não me incomodava tanto porque eu havia criado minha própria vida e me afastado da minha família. Tinha bons amigos, uma carreira promissora e meu próprio espaço. Mantive distância dos assuntos familiares, aparecendo apenas em ocasiões importantes com um cartão de presente genérico e saindo antes que o drama começasse. Funcionava, ou pelo menos eu achava. Nos últimos anos, alcancei o auge profissionalmente. Subi ao cargo de consultora sênior, paguei meus empréstimos estudantes antes do prazo e até
Comecei a construir um portfólio de investimentos decente pela primeira vez na minha vida. Me senti financeiramente estável. Não sou extravagante com meu sucesso. Dirijo um Honda usado, moro em um apartamento modesto, mas agradável, e meu maior gasto provavelmente são minhas sessões semanais de terapia, que sinceramente têm valido cada centavo. Mas, suponho, as notícias correm, especialmente na era das redes sociais. A confrontação que aconteceu no sábado passado vinha se formando há um tempo. Uma semana antes, recebi mensagens estranhas de Amélia, pedindo conselhos sobre investimentos e perguntando se eu poderia ajudá-la a iniciar um negócio. Dei respostas o mais vagas possível porque sabia para onde aquilo levaria. Logo depois, meu pai começou a ligar com mais frequência, fazendo comentários esquisitos sobre como filhos de sucesso apoiam seus pais, e me enviando artigos sobre gestão de riqueza familiar. Então, quando apareceram na minha porta naquela manhã de sábado, não fiquei totalmente surpresa, apenas decepcionada. Abrir a porta e me deparar com meu pai e Amélia ali foi como uma cena de um filme ruim. Meu pai nem esperou ser convidado antes de entrar no meu apartamento. A primeira coisa que ele fez foi olhar ao redor e comentar o quão luxuoso era o lugar. Não é. É apenas um apartamento de 2 quartos com móveis da IKEA. Amélia se jogou no meu sofá como se fosse dela, enquanto deslizava pelo feed do Instagram. Meu pai puxou uma planilha detalhando o que ele chamou de minhas obrigações familiares. Ele havia calculado que eu devia cerca de $150 mil por ter sido criada, aparentemente guardando recibos de tudo, desde minhas contas médicas de infância até materiais escolares. Além disso, ele queria que eu investisse na nova ideia de negócio de Amélia, uma espécie de espada de cura com cristais, que só precisaria de $75 mil para começar. Foi aí que eu explodi. Realmente explode. Comecei pelo fundo universitário. Perguntei diretamente o que realmente havia acontecido com as economias da minha mãe. Ele murmurou algo sobre contas médicas, mas lembrei que o seguro da minha mãe cobriu a maior parte delas. Então mencionei cada aula de dança, cada hobby caro, cada vez que ele escolheu Amélia em vez de mim. Até mostrei no meu telefone os antigos extratos de empréstimos estudantis para mostrar exatamente o quanto eu tive que me endividar enquanto ele financiava as fases de autodescoberta de Amélia. O golpe final foi algo que eu guardei por anos, algo que minha mãe me contou durante uma de nossas últimas conversas, quando a morfina a deixou mais honesta do que nunca. Ela confessou que não sabia se Amélia era realmente filha biológica do meu pai, algo que eu depois confirmei que não era. Aparentemente, enquanto meu pai estava em uma viagem de negócios, minha mãe teve um breve caso com alguém do trabalho. 9 meses depois, Amélia nasceu. No momento em que eu disse isso, a sala ficou em completo silêncio. O rosto do meu pai assumiu um tom roxo estranho que eu nunca tinha visto. Amélia simplesmente ficou sentada, boquiaberta, com o telefone esquecido no colo. Então ela começou a chorar, não seus soluços dramáticos habituais, mas lágrimas silenciosas de choque. Meu pai começou a gritar, me chamando de mentirosa e dizendo que eu estava inventando coisas para machucá-los. Mas eu não tinha terminado. Peguei meu telefone e mostrei o e-mail que havia guardado do ano passado, resultados que obtive por motivos de saúde, mostrando que Amélia e eu éramos apenas meias-irmãs. Nunca planejei revelar isso, era o segredo da minha mãe para levar ao túmulo, e eu o respeitei por anos. Não era como se meu pai merecesse saber a verdade. Para isso, ele teria que ter sido um pai para mim. Mas algo na atitude de direito dele e a planilha, as exigências, simplesmente me fez explodir do jeito que fiz. Disse a ambos para saírem. Meu pai continuava gritando, mas Amélia ficou em silêncio e começou a empurrá-lo para a porta. Desde então, a situação tem sido intensa. Meu telefone não para de tocar com mensagens e chamadas de ambos, além de familiares que ouviram versões diferentes do que aconteceu. Meu pai tem dito a todos que estou mentindo para fugir das minhas obrigações familiares, enquanto Amélia desapareceu completamente das redes sociais, algo inédito para ela. Bloqueei a maioria dos números e contas deles. Agora estou aqui sentada no meu apartamento, alternando entre me sentir culpada por revelar o segredo da minha mãe e aliviada por finalmente tudo ter vindo à tona. Fui longe demais? Deveria tê-los expulsado sem dizer nada? Estive carregando esse segredo por tanto tempo que talvez não fosse meu direito revelá-lo. Mas vê-los entrar na minha casa como se tivessem direito ao meu dinheiro, depois de anos de favoritismo e abandono emocional, simplesmente foi demais. Não pude mais me conter. Eles acham que eu sou quem está errada. Atualização 1. Antes de entrar na atualização que tenho para compartilhar com vocês, e que já adianto que é muito boa, preciso abordar primeiro uma pergunta. Por que eu nunca contei ao meu pai sobre a infidelidade da minha mãe? Entendo que pode parecer errado esconder algo tão importante de um pai, mas aí está a questão. Há muito tempo eu não o considero um pai. Ele nunca me tratou minimamente como uma filha, apesar de, em teoria, eu ser sua filha biológica.
por isso nunca senti que lhe devia nada, muito menos a verdade sobre isso. Se ele tivesse sido minimamente bom comigo, se não tivesse gastado meu fundo universitário com a sua filha favorita, se não tivesse me deixado de lado e me feito carregar sozinha o peso da doença da minha mãe, talvez eu tivesse contado. Mas ainda hoje acho que a verdade é boa demais para ele. Na verdade, eu teria preferido que ele nunca soubesse. E que após partir deste mundo, ao chegar ao inferno, Satanás lhe dissesse: sabe de uma coisa? Você passou a vida apoiando uma filha que não era sua, como uma espécie de castigo eterno. Agora vamos ao motivo que me levou a escrever esta atualização. Amélia continua em completo silêncio, o que não me surpreende. Ela nunca foi do tipo que enfrenta as coisas de frente, especialmente dramas familiares. Evitar sempre foi sua estratégia. Dito isso, recentemente ouvi de um dos nossos primos que Amélia não esteve tão calada quanto parece. Ao que parece, ela entrou em contato com eles para desabafar sobre como tudo isso é injusto e como eu arruinei sua vida. Provavelmente, ela queria que essa verdade nunca viesse à tona, e é por isso que sou a vilã desta história. Eu entenderia se ela culpasse nossa mãe. Afinal, foi minha mãe quem foi infiel ao nosso pai. Mas eu sou apenas a mensageira, uma mensageira irritada, que já estava cansada de não receber gorjeta pelo fardo que carregava. Eu entendo de verdade o que ela está passando. Para alguém que teve toda a atenção, amor e apoio de papai durante anos, parece que de repente, ela tem medo de perder seu status de filha adorada. E não sabemos se seu pai biológico poderá ou quererá tratá-la como ela acredita que merece. Quanto ao meu pai, sua única reação a tudo isso tem sido a negação. Segundo ele, sou uma manipuladora que inventou tudo isso para não ajudar financeiramente a família. Ele alega que sou capaz de descer tão baixo para não compartilhar o dinheiro que, segundo ele, eles merecem. Eu até entendo por que ele faz isso. Admitir que tudo isso é verdade só significaria encarar o fato de que minha mãe, a mulher que ele amava e com quem construiu uma vida, o traiu. Embora, honestamente, eu nem tenha certeza de quanto ele realmente a amava, dado o pouco tempo que passou ao lado dela enquanto estava doente. Ainda assim, ele teria que aceitar que sua família nunca foi a imagem perfeita que ele sempre acreditou ser. E isso é muito para qualquer um assimilar. Por um momento, quase consigo sentir pena dele. Imaginem descobrir que a pessoa que você mais amava no mundo, que nem está mais aqui para se defender ou explicar suas ações, guardou um segredo tão grande. Esse tipo de traição seria suficiente para quebrar qualquer um. Eu entendo porque ele está com raiva e magoado. Mas então, ele pega toda essa dor e a direciona diretamente para mim. E foi assim que ele sempre me tratou, como uma estranha. É por isso que nunca achei que contar a verdade seria justo. Vi alguns dos comentários na minha publicação original e quero deixar claro novamente, não justifico o que minha mãe fez. Traição é errado, pura e simplesmente. Não estou aqui para defender as ações dela. Inclusive, já disse que se alguém deveria estar com raiva seria dela. Mas o que eu deveria ter feito quando ela me contou a verdade no leito de morte? Arruinar a família enquanto ela literalmente estava morrendo? Vocês conseguem imaginar as consequências disso? Teria sido um caos e, sinceramente, ninguém me agradeceria por isso. Estou cansada de ser o bode expiatório dos sentimentos de todos. Eu não criei essa situação. Não fui eu quem traiu. Não fui eu quem mentiu. Não pedi para carregar esse segredo durante anos. Tudo o que fiz foi finalmente contar a verdade e, de alguma forma, sou a culpada por tudo ter desmoronado. No final do dia, sei que não fiz nada de errado. Se tivesse agido de má fé, teria contratado um avião com uma faixa publicitária para contar o segredo à cidade inteira. Que eles torçam a história como precisarem para se sentirem melhor. Só estão se envergonhando ainda mais. De qualquer forma, meu pai ainda não terminou. Sua reação tem sido um verdadeiro desastre. Nos últimos 2 dias, ele passou por todas as emoções possíveis. Primeiro, a negação. Me inundou com mensagens bêbado, acusando-me de destruir a família com mentiras. Depois veio a raiva, começou a me ligar de números desconhecidos apenas para gritar comigo. Quando bloqueei esses números, ele passou a enviar e-mails igualmente agressivos. Então veio a barganha. Literalmente disse que me perdoaria se eu admitisse que tudo era mentira. Eu não respondi a nada disso, o que o levou de volta ao modo raivoso. Ele começou a ligar para parentes distantes, dizendo que estou tendo um colapso mental e que nada do que digo deve ser acreditado. E agora, principalmente silêncio. Mas claro, sempre há algo. Meu pai apareceu na casa da minha tia Janete na última noite, completamente bêbado, exigindo ver fotos antigas da família. Segundo Janete, ele passou horas comparando fotos da Amélia bebê com fotos dele mesmo quando era bebê, murmurando coisas como: eu devia ter sabido, ela não tem meu nariz ou o cabelo ruivo da mãe dela. A família está em caos. Alguns primos estão se mantendo neutros, o que respeito. Os irmãos do meu pai, no entanto, estão furiosos, completamente do lado dele.
Já a família da minha mãe tem sido surpreendentemente compreensiva, com alguns admitindo que sempre desconfiaram de algo. No trabalho, o drama me seguiu. Meu chefe me chamou para perguntar se estava tudo bem, porque meu pai havia ligado para meu local de trabalho tentando obter informações sobre meu salário. Pedi alguns dias de folga e instalei uma campainha com câmera de vídeo por precaução, caso meu pai decida aparecer sem avisar. Estou exausta, emocionalmente drenada e ainda tentando entender tudo. Mas no fundo me agarro a uma pequena sensação de liberdade e espero que ela dure. Atualização 2. As coisas têm estado estranhamente tranquilas desde minha última atualização, e não tenho certeza se isso é algo bom ou não. Vocês sabem o que dizem, o silêncio às vezes é mais assustador do que o barulho. Tudo parece muito estático, como se todos estivessem congelados, sem saber o que fazer a seguir. Bloqueei tanto meu pai quanto Amélia, pelo menos temporariamente, porque o constante bombardeio de mensagens e chamadas estava destruindo minha saúde mental. Pela primeira vez em muito tempo, meu telefone está silencioso. Embora seja um alívio, também é inquietante. É como uma cena de filme de terror, onde o silêncio só aumenta a sensação de que algo ruim está para acontecer. Decidi contar ao meu chefe sobre a situação, caso meu pai ou Amélia tentem causar problemas no trabalho novamente. Felizmente, ele me garantiu que o Departamento de Recursos Humanos lidaria com qualquer problema e que minha vida pessoal não afetaria minha posição na empresa. Ainda assim, é humilhante ter que explicar esse desastre. Trabalhei tanto para construir uma reputação profissional, e agora me pergunto se alguns dos meus colegas me veem como a garota com problemas familiares. Tomei a decisão consciente de não me envolver nesse drama, a menos que ele me afete diretamente. Por mais tentador que seja acompanhar o que todos estão dizendo ou fazendo, sei que não é saudável. Ambos são adultos e em algum momento precisam assumir a responsabilidade por como estão lidando com isso. Me culpar não vai mudar os fatos. O restante da família também tem estado inusitadamente silencioso. É como se todos estivessem esperando que alguém desse o próximo passo. Ouvi da tia Janete que meu pai tem ficado na casa dela de vez em quando. Ela disse que ele começou a fazer perguntas sobre o passado da minha mãe. Janete acredita que ele está tentando se convencer de que isso não é verdade, enquanto, ao mesmo tempo, busca provas de que pode ser. É um limbo estranho, e não invejo nem um pouco. Recebi também uma mensagem de uma amiga da minha mãe. Ela pediu desculpas por não ter entrado em contato antes e disse que se sente culpada por não ter falado sobre isso anos atrás. Ela compartilhou mais informações sobre o homem com quem minha mãe teve aventura, o pai biológico de Amélia. Ao que parece, ele ainda vive em nossa antiga cidade, levando uma vida tranquila como professor universitário. Segundo ela, ele não tinha ideia da existência de Amélia e provavelmente ainda não tem. Por enquanto, estou focada em superar cada dia. O trabalho tem sido uma distração bem-vinda, e tenho me apoiado mais do que nunca em meus amigos. Eles têm sido um porto seguro, me ajudando a manter o equilíbrio enquanto tento reconstruir alguma normalidade na minha vida. Embora as coisas ainda estejam longe de serem resolvidas, sinto que finalmente tenho algum espaço para respirar. Talvez isso seja o começo de algo melhor. Atualização 3. Peço desculpas por ter sumido por um tempo. Depois de tudo o que aconteceu, percebi que precisava de uma pausa no caos, e escrever aqui fazia parte disso. Precisava me afastar de tudo por um tempo. Agora me sinto melhor, em um lugar mentalmente mais saudável, e pronta para compartilhar uma nova atualização com vocês. Há cerca de uma semana, Amélia apareceu no meu apartamento completamente de surpresa. Eu não estava esperando por ela, nem remotamente. Não estava em seu melhor estado, isso posso dizer. Quando abri a porta, ela ficou parada ali por um momento, como se nem soubesse se estava no lugar certo. Quando a deixei entrar, ela hesitou, como se não tivesse certeza se era bem-vinda. Eu não tinha energia para discutir ou empurrá-la para fora, então simplesmente apontei para o sofá para que ela se sentasse. Por alguns minutos, nenhuma de nós disse nada. Foi desconfortável, mas eu não seria a primeira a quebrar o silêncio. Finalmente ela começou a falar, e deixe-me dizer, eu não estava preparada para o que ela tinha a dizer. Depois de cortar toda a comunicação comigo, Amélia aparentemente mergulhou de cabeça na busca pela verdade. Ela entrou em contato com algumas das velhas amigas da nossa mãe, pessoas com quem eu nem sabia que ela tinha contato, e começou a fazer perguntas. Através delas, conseguiu encontrar o pai biológico dela. Ela me contou sobre o momento em que entrou em contato com ele e como ele reagiu. O homem não fazia ideia de que ela sequer existia. Imaginem viver sua vida e, de repente, descobrir que tem uma filha adulta. Amélia disse que, a princípio, ele ficou completamente chocado, o que faz sentido. Nem consigo imaginar como deve ter sido isso para ambos. Quando finalmente se encontraram pessoalmente, passaram horas conversando.
Amélia me confessou que esteve em negação por muito tempo, convencendo-se de que tudo isso não podia ser verdade, mesmo quando os sinais estavam bem na frente dela. Conhecer o pai biológico, no entanto, mudou tudo. Ela disse que isso a fez perceber que ignorar a verdade não estava ajudando ninguém, muito menos a si mesma. Depois disso, ela decidiu falar com nosso pai sobre tudo. Segundo ela, foi uma das conversas mais difíceis que já teve. Disse que ele não gritou nem a acusou de nada, mas se desmoronou completamente. Ele não disse muito, mas ela podia ver o quão devastado ele estava. Por outro lado, o pai biológico dela parece estar ansioso para construir uma relação agora que o choque inicial passou. Amélia parecia cautelosamente otimista quanto a isso. Disse que é estranho tentar se conectar com alguém que tecnicamente é um estranho, mas ao mesmo tempo faz parte dela. Eu disse a ela que está tudo bem tomar seu tempo e não se apressar. Isso é território desconhecido para ambos, e não há um jeito certo de lidar com isso. Alguns dias depois da visita de Amélia, meu pai entrou em contato com um número novo. Ele me disse que sabia que Amélia havia conhecido o pai biológico dela e, embora tenha dito que estava feliz por ela, sua voz não transmitia o mesmo. O que realmente me pegou de surpresa foi quando ele disse que decidiu se mudar para a Flórida, para a antiga casa dos pais dele. Disse que precisava de um novo começo. Não soube o que dizer, então mantive simples. Está bem, e disse. Antes de a ligação terminar, ele me perguntou se eu estaria disposta a fazer um teste de paternidade. Eu disse que sim. No fundo, quero saber se ele é realmente meu pai biológico ou não. Porque se houver a possibilidade de ter outro pai por aí, ele não pode ser pior do que o que tive até agora. A vida tem sido mais tranquila desde então. Mergulhei completamente no trabalho e comecei a focar em coisas que me trazem alegria. Minha aula de kickboxing tem sido uma salvação. Há algo de incrivelmente catártico em socar um saco de pancadas depois de tudo que passei. Também comecei a escrever um diário, algo que minha terapeuta sugeriu. Ainda não fizemos o teste de paternidade, então há mais por vir. No entanto, espero que estas sejam as últimas atualizações da minha história. Depois de tudo isso, só quero seguir em frente. Atualização 4. Quero compartilhar o que espero ser minha última atualização sobre minha família, meu pai, minha irmã e todo o resto. Já recebi os resultados do teste de paternidade que prometi, e eles deram positivo. Sou filha biológica do meu pai. É um pensamento absurdo, considerando que ele tratou muito melhor, durante toda a vida, uma filha que nem sequer era realmente dele. Ainda assim, isso não mudou em nada nosso vínculo. Continuamos sendo dois estranhos. Uma parte de mim se sente triste porque eu tinha a esperança de que pudesse haver outro pai por aí, um que não fosse um completo idiota como ele. Mas não, minha sorte não chega a tanto. Então, continuo atrelada a este, embora apenas simbolicamente, já que com sua mudança para a Flórida, ele está agora muito mais distante de mim. Poderia dizer que sou a vilã da história, de certa forma, porque meu pai me pediu para mantê-lo desbloqueado. Eu o desbloqueei temporariamente para coordenarmos o teste de paternidade, mas meu plano era bloqueá-lo novamente assim que tudo terminasse. Ele diz que quer consertar o que fez de errado e ser um pai melhor para mim. Até aí parece ótimo, seria cruel da minha parte não aceitar essa espécie de perdão, certo? Mas há um detalhe, não acredito que ele queira realmente reparar a nossa relação. Nem sequer sei por que ele me odiou tanto por tanto tempo. Talvez não fosse ódio o que motivava suas ações, mas não consigo encontrar outra explicação para o modo como me tratou a vida inteira. A única razão pela qual ele está tentando agora é porque está completamente sozinho. Ele afastou Amélia porque não consegue lidar com o fato de que já não é o único pai dela, mesmo com Amélia aberta a mantê-lo em sua vida. E eu sou sua única opção restante. Então não, eu não quero ser o plano B de ninguém. Essa tentativa de criar uma relação comigo chegou tarde demais. Quanto a Amélia, ela quer ter os dois pais em sua vida, porque sabe que ao menos um deles será permissivo o suficiente para continuar lhe dando tudo o que ela deseja. Seu pai biológico, no entanto, é muito diferente. Ele poderia ser uma boa influência para Amélia, mas para ela, isso é um problema, já que não está acostumada a ouvir não. Fico me perguntando como Amélia poderia ter sido diferente se minha mãe tivesse contado a verdade desde o início. Talvez, com seu pai biológico, ela tivesse se tornado outra pessoa. Talvez não. Não sei. Mas isso não é uma defesa do meu pai. Ele poderia ter escolhido ser bom comigo, apesar de tudo. Não há desculpas para o modo como me tratou. Talvez em algum universo paralelo, ele teria descoberto tudo e ainda assim me tratado mal. Não sei. Essas são coisas que nunca vamos descobrir e está tudo bem. Agora com meu pai longe na Flórida e novamente bloqueado e com Amélia em sua nova vida, mas também distante de mim, felizmente. É hora de retomar o controle da minha vida. Finalmente posso me colocar no centro da minha própria história. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba.
Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu marido me deixou com a mãe dele para ajudar com o nosso recém-nascido, mas ela não fez nada além de assistir TV o dia inteiro. Carla sempre foi uma pessoa curiosa, mas costumava ser doce comigo, então nunca me incomodou de verdade. Estou com meu marido há 6 anos, casada há 3, e há cerca de um mês dei à luz nossa filhinha. Meu marido está nas Forças Armadas, então ele foi enviado pouco depois do nascimento da nossa filha e não voltará por alguns meses. Fiquei chateada por ele ter que partir tão cedo, especialmente porque ele só esteve presente nas últimas semanas da minha gravidez, mas você sabe como é. O dever chama, e eu nunca ficaria no caminho disso. Ele deixou Carla comigo, o que na época achei uma bênção. Antes de partir, nós 3 nos sentamos e concordamos que Carla ficaria comigo, em vez de voltar para casa. Fiquei muito animada porque não conheço quase ninguém por aqui. Nos mudamos e pouco tempo depois fiquei grávida, então não tive a chance de fazer amigos. Além disso, minha melhor amiga de infância mora do outro lado do país, e embora conversemos quase todos os dias, não é a mesma coisa que ter alguém por perto. Mas as coisas começaram a dar errado depois que meu marido partiu. Carla se transformou em uma total aproveitadora. Nos primeiros dias eu estava tão privada de sono e sobrecarregada que mal percebi. Depois caiu a ficha. Eu estava fazendo a maior parte do trabalho doméstico e cuidando do bebê, enquanto Carla ficava no quarto de hóspedes, falando ao telefone o dia inteiro, só aparecendo para as refeições e me elogiando como cozinheira antes de desaparecer novamente. Era como se ela esperasse uma experiência de hotel 5 estrelas, com serviço de quarto incluso. Não ajudava nada o fato de o meu vizinho, um rapaz jovem que herdou a casa da tia, ter decidido aprender piano e praticar a qualquer hora. Juro que a música dele era tão ruim que parecia estragar o leite. Antes de meu marido partir, eu reclamava disso com ele, e honestamente, foi um pequeno alívio quando ele foi enviado, só para me livrar daquele barulho. Durante nossa conversa antes do envio, meu marido e eu imaginamos que Carla ajudaria nos afazeres da casa, mas aqui estava eu, fazendo tudo sozinha porque ela se recusava a levantar um dedo. Depois de 2 semanas, finalmente a confrontei. Ela alegou que estava esperando eu dizer o que ela deveria fazer, o que é a coisa mais absurda que já ouvi. Quero dizer, ela tem olhos, certo? Ela podia ver que eu estava afundando. Essa mulher criou 2 filhos, incluindo meu marido. Com certeza lembrava como era cuidar de um recém-nascido. E além disso, teve a audácia de agir como se estivesse me fazendo um favor ao me abençoar com sua presença. Eu achei que fosse um mal-entendido e comecei a dar tarefas específicas para ela. Mas ou ela fazia tudo bem depois de eu pedir, ou eu acabava fazendo sozinha porque ela a esquecia. Uma vez pedi para ela esterilizar os mamadeiras do bebê, e ela deixou de molho em água fria por horas. Outra vez pedi para guardar a roupa lavada, e ela apenas jogou as roupas limpas na cama do quarto de hóspedes, onde ficaram por dias. Foi frustrante. Ela sempre tinha alguma desculpa, como estar assistindo sua novela favorita ou conversando com a irmã, que aliás é tão intrometida quanto Carla. A situação toda virou um desastre. Então, no final do mês, eu disse que não estava funcionando e que ela precisava ir embora. Imaginei que se eu estava fazendo todo o trabalho de qualquer forma, era melhor ficar sozinha. Pelo menos assim, não teria que cuidar dela também e poderia focar no bebê e em mim mesma, talvez dormir um pouco ou, finalmente, começar a aula de yoga online que eu me inscrevi, mas nunca tive tempo para fazer. Carla não gostou. Ela me acusou de ser ingrata, dizendo que eu deveria ser grata por ela sequer ter se oferecido para ajudar. Ela esperava cuidar do bebê enquanto eu fazia todo o trabalho doméstico. Tipo, o quê? Eu sou a mãe. Carreguei esse bebê por 9 meses, passei pelo parto e agora deveria entregá-la para outra pessoa cuidar? Se ela realmente quisesse ajudar, ela faria as tarefas domésticas para que eu pudesse criar um vínculo com meu bebê. Estava claro que ela tinha sua própria agenda, e isso não tinha nada a ver com me ajudar. Era como ponto ela pensava que estava em algum tipo de férias prolongadas, comigo como sua chefe pessoal e empregada doméstica. Tudo isso me parecia muito nojento. Depois que disse para ela sair, ela afirmou que não tinha para onde ir, pois já havia encerrado o contrato de aluguel, assumindo que ficaria comigo a longo prazo. Isso confirmou tudo. Ela era uma aproveitadora. Não queria pagar aluguel e conseguiu se infiltrar na minha casa sob o pretexto de me ajudar. Provavelmente ela pensou que tinha ganhado na loteria. Hospedagem gratuita, refeições e alguém para servi-la. E o pior de tudo era que ela agia como se estivesse me fazendo um enorme favor ao ficar aqui. Eu estava furiosa. Disse a ela que não me importava com a situação dela, eu só queria que ela saísse. Finalmente ela saiu há alguns dias, e imediatamente liguei para meus pais, implorando para que viessem me ajudar. Eles moram em outro estado, então só estiveram aqui para o nascimento da bebê e ficaram por 3 dias, saindo no dia anterior à partida do meu marido.
Eles haviam se oferecido para ficar mais tempo, mas eu recusei porque não queria que negligenciassem a loja deles. Carla já havia prometido se mudar para cá e cuidar de tudo. Meus pais possuem uma pequena mercearia há anos que é o sustento deles. Eu sabia que estavam contando com meu tio para cuidar da loja, mas ele também tem sua própria família para sustentar. Ainda assim, me senti mal em pedir que largassem tudo e voltassem tão cedo. Mas, depois de expulsar Carla, eu estava desesperada. Meus pais pegaram o próximo voo e estão comigo desde então. Felizmente, meu tio está segurando as pontas na loja. Ele tem sido um verdadeiro salvador, e sou muito grata por tê-lo na minha vida. Não sei o que meus pais fariam sem ele todos esses anos. Já se passaram cerca de 4 dias desde que expulsei minha sogra. Contei tudo ao meu marido, como Carla foi inútil. Eu não havia contado antes porque não queria preocupá-lo, sabendo que ele contava com a mãe para me ajudar. Ele disse que fiz a coisa certa. Mas na noite passada recebi uma enxurrada de mensagens de Carla, dizendo que eu arruinei a vida dela. Fiquei confusa, então liguei para o meu marido. Aparentemente, ele contou à família dele tudo o que aconteceu e disse para cortarem relações com Carla. Agora, ela realmente não tinha para onde ir, porque estava hospedada com o tio dele, que também a expulsou. Foi por isso que ela estava tão irritada. Acontece que Carla tentou sabotar nosso relacionamento, dizendo ao meu marido que eu estava aprontando enquanto ele estava fora. Ela disse que eu estava tendo um caso com o vizinho e sugeriu que ele fizesse um teste de paternidade e voltasse o mais rápido possível, porque ela não tinha certeza de que o bebê era dele. Ela também afirmou que saiu porque descobriu sobre o caso e que eu a expulsei para encobrir tudo antes que meu marido descobrisse e me deixasse. Essas foram mentiras absurdas, destinadas a destruir meu casamento. Felizmente, meu marido não acreditou. Estou tão aliviada. Ele nem precisou me confrontar para saber que era tudo besteira. Era óbvio que ela estava mentindo, especialmente porque nosso vizinho é um jovem irritante de 20 e poucos anos que toca piano terrivelmente durante todo o fim de semana. Eu reclamava dele para o meu marido desde que nos mudamos, então se Carla realmente me conhecesse, teria escolhido outra pessoa como meu suposto amante. Além disso, o cara é totalmente desleixado, deixa as latas de lixo na rua por dias e o gramado dele está sempre cheio de mato. Não há como eu me sentir atraída por alguém assim, mesmo que fosse do tipo que trai, o que não sou. Depois da ligação de Carla, meu marido ligou para a família, contou tudo e disse que não queria que ninguém falasse com ela. Se falassem, ele cortaria relações com eles. Ele deu um ultimato e funcionou. Agora ninguém está falando com Carla, e até o próprio irmão dela a expulsou. Depois da nossa conversa na noite passada, achei que ela merecia isso e a bloqueei. Mas nas mensagens dela, ela me acusou de arruinar sua vida. Esta manhã, ela apareceu na minha porta, exigindo que eu a deixasse entrar. Ela disse que eu era a razão pela qual ela perdeu sua casa e que precisava de um lugar para ficar por alguns dias antes de encontrar um apartamento por perto. Ela queria visitar nos fins de semana para ver a neta, independentemente dos nossos problemas. Eu disse a ela que depois do que fez, ela nem sequer veria o filho quando ele voltasse, e que precisava ir embora antes que eu chamasse a polícia. Mas ela se recusou, fazendo birra como uma criança, batendo o pé e gritando que era injusto esperarmos que ela fizesse tarefas em vez de brincar com o bebê. Quando discutimos isso, fomos claros. Dividiríamos as tarefas com ela assumindo as mais demoradas, enquanto eu cuidaria do bebê. Ela fez suas próprias suposições e encerrou o contrato de aluguel sem falar conosco. Como isso é nossa culpa? E 49 anos não é tão velha. Se ela se sentia incapaz, não deveria ter se oferecido para ajudar. As coisas ficaram tensas e a discussão foi desagradável. Ela tentou forçar a entrada com suas malas, e eu tive que fechar a porta com muito esforço. Quero dizer, ela tentou destruir meu casamento enquanto eu cuidava de um bebê de 1 mês, mas talvez eu ainda deva algo a ela. Depois que fechei a porta, ela começou a chorar, dizendo que não tinha para onde ir e não queria gastar dinheiro em hotéis. Ela implorou que eu a perdoasse, dizendo que precisava de alguém. Eu quase cedi porque ainda estou emocionalmente abalada após o parto, mas meus pais me disseram para não fazer isso. Eles disseram que ela já tentou destruir meu casamento e que eu não deveria deixá-la voltar. Nós a ignoramos até que ela foi embora, e agora me sinto mal. Talvez eu pudesse tê-la deixado ficar por alguns dias. Meu marido e meus pais dizem que não fiz nada de errado, mas não tenho certeza. Será que fui egoísta por não deixar minha sogra voltar a morar aqui depois de ser cortada pela família por causa da nossa briga? Adendo, meu sogro não está mais presente, ele faleceu há alguns anos. Meu marido tem sustentado a mãe desde então. O marido dela não deixou muita coisa, porque faleceu após uma longa doença, então a maior parte do dinheiro foi gasta com cuidados médicos. Ele deixou a casa para ela, que foi vendida para que ela se mudasse para um pequeno apartamento, mas ela também encerrou esse contrato.
Meu marido vinha enviando dinheiro para ela, permitindo que ela vivesse confortavelmente. Mas agora que ele a cortou, não acho que ele enviará mais dinheiro. Espero que ela tenha guardado o suficiente da venda da casa para viver por conta própria, ou estará em apuros financeiros. Atualização 1. Oi, pessoal. As coisas têm sido bem tranquilas ultimamente. Não ouvi mais nada de Carla desde que ela foi embora outro dia. Já se passaram 3 dias inteiros, e eu estava começando a pensar que talvez ela tivesse aprendido a lição e fosse ficar longe para sempre. Mas isso era só um pensamento otimista, acho. Quero dizer, ela saiu chorando e, sinceramente, ela não é do tipo que simplesmente desiste e aceita as coisas. Além disso, como já disse antes, ela sempre foi um pouco intrometida. Então é isso. De alguma forma, ela conseguiu convencer parte da família do meu marido a ficar do lado dela, e agora estão vindo atrás de mim. São basicamente só um grupo de senhoras mais velhas da idade dela, o círculo de fofocas, sabem? Aquelas que acham que cada palavra que sai da boca dela é a verdade absoluta. Basicamente são algumas mulheres da família do meu marido que se juntam a ela para falar mal de todo mundo em cada encontro familiar. Naturalmente, elas estão do lado dela nessa história. Aposto que nem acreditam na história dela, mas só querem fazer parte do drama. É por isso que estão me atacando, para serem o centro das atenções, em vez de serem apenas as fofoqueiras. É como se estivessem desesperadas por atenção ou algo assim. Na verdade, é meio triste se você pensar bem. Elas começaram a bombardear meu celular com mensagens de números diferentes, e eu tive que bloquear todos, porque eram simplesmente horríveis. Me acusaram de realmente ter tido um caso com o meu vizinho, dizendo que eu estava brava porque Carla descobriu a verdade. Disseram que manipulei meu marido para não acreditar na própria mãe e que fui eu quem a fez ser isolada da família. Também disseram que isso não vai durar muito, porque eu não conseguiria esconder a verdade para sempre. Olha, eu realmente não ligo para o fato de que estão tentando me incomodar, mas o fato de estarem tentando destruir meu caráter dessa maneira me deixa furiosa. Falei com meu marido sobre isso, e ele disse que vai tentar fazer alguma coisa, mas eu sei que ele não pode. Ele já fez o que pôde ao dizer à família para não falar com Carla, mas isso está fora do controle dele. Essas mulheres deixaram claro que estão do lado de Carla, e eu só tenho que ignorá-las. É que estou tão emocional agora que tudo está me afetando e eu odeio isso. Não consigo evitar. Meus pais estão aqui para mim, e meu marido disse que vai tentar me visitar o mais rápido possível. Até lá, só preciso continuar ignorando essas pessoas e não deixar que isso me atinja. Eu sei da minha verdade e sei quem eu sou, então só estou tentando manter a calma. Atualização 2. Ok, acabei de perceber algo estranho acontecendo. Já faz uma semana desde minha última atualização, e nos últimos 4 dias, não recebi nenhuma mensagem ou qualquer coisa de Carla e sua turma. Então, estou começando a pensar que talvez elas finalmente desistiram de tentar me incomodar. Honestamente, é um alívio. Eu estava começando a me acostumar com o assédio constante, mas ainda era exaustivo. As últimas mensagens que recebi dela e das amigas foram nas redes sociais. Elas estavam dizendo que iam garantir que a verdade viesse à tona e que iriam falar com meus vizinhos para me expor como uma pessoa horrível e revelar há quanto tempo o caso estava acontecendo. Na cabeça delas, estavam totalmente convencidas de que isso era real, coitadas, de tão iludidas chega a ser quase engraçado. Eu não me sentia realmente ameaçada por nada disso porque, bem, eu conheço a verdade. Depois de conversar com meu marido, que me disse para não me preocupar, senti ainda mais segurança. Ele acredita em mim 100%, e nada mudaria isso. Saber que ele está do meu lado, independentemente de tudo, foi reconfortante. Ele sempre foi minha rocha, e toda essa situação apenas provou isso ainda mais. Meu marido também conversou com o restante da família dele, e eles entraram em contato comigo para dizer que também cortaram laços com as mulheres que estavam do lado de Carla. Eles estavam completamente do meu lado, e isso me fez sentir muito bem. Foi como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Finalmente senti que podia respirar novamente, que podia apenas focar na minha bebê e na minha vida sem esse drama constante pairando sobre mim. Depois que descobri que Carla e suas amigas também haviam sido cortadas, as mensagens pararam. Acho que elas perceberam que nada de bom viria disso e que o drama não valia a pena. Talvez tenham finalmente percebido que estavam lutando uma batalha perdida, ou talvez apenas tenham se cansado e encontrado outra pobre alma para atormentar. Quem sabe? A última mensagem que recebi de qualquer uma delas foi há 4 dias. Então à noite recebi um e-mail bem curto, provavelmente de Carla. Ela disse que encontrou um apartamento e queria me fazer sofrer por arruinar a vida dela e fazer a família dela odiá-la. Chamou-me de vaca preguiçosa e disse que não sabia porque o filho dela escolheu alguém tão nojenta e feia como eu em vez dela, mas tinha certeza de que isso não iria durar.
Ela também disse que já estava procurando pessoas novas para me substituir, já que meu único dever com meu marido havia sido cumprido, e ele poderia seguir em frente para pastos melhores. Na cabeça dela, só porque eu tive um bebê e ganhei algum peso, meu marido me deixaria. Era tudo tão sem noção. Primeiro, eu era traidora. Agora, ela está planejando garantir que meu marido me traia. É tudo tão confuso. De qualquer forma, bloqueei aquele endereço de e-mail e depois disso não ouvi mais nada dela. Foi um pouco confuso nos primeiros dias, mas agora me sinto muito melhor por não ter que me preocupar com ela me incomodando novamente. Atualização 3. Acho que comemorei cedo demais. Há apenas 2 dias eu estava falando sobre como achava que Carla e suas amigas finalmente tinham decidido me deixar em paz. Mas hoje elas apareceram na minha casa e tentaram me intimidar, só que as coisas não terminaram bem para elas. Há algumas horas, a campainha tocou várias vezes. Quando fui verificar, Carla e todas as amigas dela estavam do lado de fora. Eram cerca de 6 mulheres, e elas pareciam estar decididas a causar confusão. Imediatamente disse para irem embora pelo interfone ou chamaria a polícia. Minha maior preocupação era com minha filha. Eu tinha acabado de colocá-la para dormir, e ela estava irritada o dia todo. Não queria acordá-la e sabia que se elas estavam todas aqui, haveria brigas e discussões, algo que eu definitivamente não precisava. Pedi que fossem embora e estava prestes a voltar para o meu quarto para pegar o telefone, quando uma delas teve a brilhante ideia de pegar uma pedra do jardim e jogá-la na janela. O vidro se estilhaçou, e pedaços caíram por todo o chão da minha sala. Fiquei chocada. Logo depois, as outras mulheres começaram a fazer o mesmo, atirando pedras contra as janelas. Tive que me esconder atrás do sofá porque estava com medo pela minha vida e não queria me machucar. Temos pedras decorativas no jardim, então havia muitas que elas podiam usar. Não consegui nem voltar ao meu quarto para pegar o telefone, porque qualquer movimento enquanto elas jogavam as pedras poderia me ferir. Mesmo quando meus pais chegaram para ver o que estava acontecendo, tive que pedir que eles fossem para o quarto da bebê e verificassem se ela estava bem. Essa era minha maior preocupação. Isso continuou por quase 2 minutos inteiros, e no final minha sala estava completamente coberta por pedaços de vidro e pedras. Parecia uma zona de guerra. Eu nem tive coragem de atravessar o chão e ir para o meu quarto, porque estava apenas de meias e não havia como chegar ao quarto sem andar sobre os cacos de vidro. Então fiquei atrás do sofá chorando porque estava apavorada. E então as coisas pioraram. Achei que elas iriam embora depois de destruírem completamente as janelas da sala e tornarem impossível para mim sair e chamar a polícia. Mas elas começaram a bater na porta com força. Acho que tentaram arrombá-la, mas felizmente não eram fortes o suficiente para isso. Enquanto faziam isso, a polícia finalmente chegou, provavelmente chamada pelos meus pais. Não lembro muito bem do que aconteceu depois. Está tudo embaçado. Deixei meus pais lidarem com tudo, porque quando os policiais me encontraram, eu ainda estava chorando atrás do sofá. Estava obviamente muito traumatizada com tudo o que tinha acontecido. Eles literalmente tiveram que me carregar até meu quarto. Continuei chorando até adormecer, exausta. Quando acordei, Carla e suas amigas já tinham ido embora e meus pais, de alguma forma, haviam limpado todo o vidro e as pedras que haviam sido jogadas. Mas não podíamos ficar na sala por muito tempo, porque as janelas precisavam ser consertadas, e o vento frio entrava sem nada para bloqueá-lo. Estava um caos. Depois que acordei, meus pais me contaram que ficaram ao meu lado enquanto eu dormia. Minha mãe sentou-se comigo, enquanto meu pai lidava com os policiais e prestava queixa contra Carla e o grupo que nos assediou. Ele estava furioso. Nunca vi meu pai tão bravo. Ele é geralmente uma pessoa calma e gentil, mas isso realmente o tirou do sério. Eles também me disseram que minha filha tinha acordado e chorado por causa do barulho das pedras quebrando as janelas, mas, depois que adormeci, ela também conseguiu dormir. Nas últimas horas, desde que acordei, não deixei minha filha fora do meu campo de visão nem por um segundo. Preciso segurá-la para ter certeza de que ela está bem. Meu pai me disse que tudo será consertado em alguns dias e que a sala estará em uso novamente. Ele também conversou com meu marido, que virá para casa neste fim de semana. Ele estava muito preocupado ao telefone, dava para ouvir o medo na voz dele. Sou muito grata por meus pais estarem aqui comigo durante tudo isso, porque não consigo imaginar ter que lidar com tudo sozinha. Hoje foi um dia assustador. Conversei com meu marido agora há pouco, e ele estava muito preocupado comigo. Disse que já falou com o advogado e vai providenciar uma ordem de restrição contra Carla e suas cúmplices. Ele está levando isso muito a sério, graças a Deus. É improvável que tenhamos que vê-las novamente, porque provavelmente nunca serão convidadas para nenhum evento familiar e talvez até acabem atrás das grades por alguns meses. Espero que isso seja verdade, porque não quero nunca mais ver essas pessoas.
Não sei o que estavam pensando ou tentando alcançar com essa cena, mas ficou claro para mim que elas são desequilibradas e perigosas. Não quero cruzar com elas novamente. Atualização 4. Olá, estou de volta. Faz várias semanas desde minha última atualização, mas esta já estava atrasada há muito tempo. Fiquei muito ocupada cuidando do meu bebê e também precisei voltar ao trabalho. Trabalho de casa, mas isso ainda me mantém bastante ocupada. Desde a última vez que atualizei vocês, aconteceram muitas mudanças significativas. A vida tem sido intensa. Primeiro, meu marido pediu demissão do trabalho e decidiu voltar a morar conosco de forma mais permanente. Ele disse que não queria perder a oportunidade de passar tempo com nossa filhinha enquanto ela ainda é tão pequena. Agora ele vai tentar construir algo próprio, o que vai exigir muito trabalho, mas por enquanto está curtindo ser um pai que fica em casa. E eu não poderia estar mais feliz por ele. Tem sido incrível tê-lo em casa. Ele tem um jeito natural com o bebê, e é como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu não percebia o quanto sentia falta dele, o quanto precisava dele aqui, até ele realmente estar aqui. Eu ganho o suficiente para sustentar os dois, então não estou preocupada. Meus pais também disseram que nos ajudarão se precisarmos, até que ele consiga se restabelecer, e até vão investir no que ele decidir começar. Além disso, temos nossas economias para contar, então financeiramente estamos indo muito bem. Temos sorte, eu sei. Nem todo mundo tem o tipo de rede de apoio que temos, e sou muito grata por isso. Meus pais finalmente voltaram para casa há algumas semanas, mas mantemos contato e fazemos chamadas de vídeo quase todos os dias, porque eles sentem muita falta da neta. E eu entendo. Foi difícil me despedir deles, mas sei que voltarão em breve. E honestamente, tem sido bom ter a casa só para nós novamente, apenas nós três. Agora sobre o que aconteceu com Carla e suas amigas, que me deixaram tão abalada na última vez que falei sobre elas aqui. Todas estão cumprindo pena de prisão e ficarão lá pelos próximos 3 meses. Elas foram acusadas por suas atividades criminosas e receberam sentenças de 3 meses, uma multa enorme e serviço comunitário após saírem da prisão. Obviamente também tiveram que pagar os danos pelas janelas da minha casa. Além disso, consegui uma ordem de restrição contra todas elas. É um alívio, para dizer o mínimo. Finalmente sinto que posso respirar tranquila, sem precisar olhar por cima do ombro o tempo todo. Felizmente parece muito improvável que depois de tudo isso, tenhamos que vê-las novamente, e sou extremamente grata por isso. Agora será apenas meu marido, eu e nossa filha. Estou realmente ansiosa pelos próximos meses, porque isso é o que venho desejando há tanto tempo. É o que sempre quis, uma vida feliz e tranquila com minha pequena família. E agora finalmente parece que estamos no caminho certo. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.